Quero ler com vocês o salmo que está proposto em tela, o Salmo 52, o versículo 8. Sempre lembrando que quando a gente fala de salmo, a gente não fala capítulo, a gente fala número, porque nós estamos diante de um inário, de um saltério, de um livro de cânticos que era usado em Israel. Salmo 52, verso 8. Eu vou ler primeiramente o verso e depois que eu explicar o contexto, a gente lê o salmo na sua íntegra. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Vou ler uma vez mais. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que é anunciar a tua palavra, e eu suplico, porque tu sabes que nós não estamos habilitados para interpretar a tua palavra, então eu te peço que o Senhor nos dê a iluminação necessária. Eu te suplico isto no santo e bendito nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei quantos têm o hábito de ler o subtítulo que aparece em cada texto. O subtítulo não é canônico, portanto não é a palavra de Deus. Esses subtítulos eles foram acrescentados posteriormente. Mas é certo que o subtítulo sempre ajuda a gente na compreensão daquilo que está lendo. O subtítulo diz assim: ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Aimeleque, ou em algumas versões, Abimeleque. Bom, a história que a gente tem na Bíblia, ela está registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 21 e 22. Como eu disse aqui há poucos dias atrás, salmos não contam histórias. Salmos retratam o sentimento por trás da história. Se você quiser entender a história, você precisa ir lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 21 e 22. E eu peço que você não faça isso agora. Vai fazer isso posteriormente. Mas lá está a história e, em linhas gerais, o que eu vou contar aqui tem a ver com aquilo que vai dar o pano de fundo para Davi escrever este salmo, que, segundo o próprio subtítulo, diz que este é um salmo didático. Nós temos vários tipos de salmos na Bíblia. Salmo dos degraus, salmos de vindima, salmos imprecatórios, salmos de louvor, salmo de romagem. Esse aqui é um salmo didático. Davi está ensinando alguma coisa a partir dele. A história que está lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 21 e 22, aliás, parecido o pano de fundo que a gente teve quarta-feira passada, quando Davi está fugindo mais uma vez de Saul, que é o rei de Israel. Saul é um rei que está profundamente enciumado com a vida de Davi, deseja destruí-lo. Na verdade, Saul persegue Davi não para prendê-lo, persegue Davi para matá-lo. Esse é o objetivo do rei Saul. E nessas fugas, Davi vai encontrar-se muitas vezes no deserto, algumas vezes em caverna, como foi o caso do nosso assunto quarta-feira passada. Mas aqui nesse caso em específico, Davi vai se refugiar na casa de Deus. Davi está com seus homens, a Bíblia fala em 400 homens que seguiam a Davi de forma leal, e seu pequeno exército está com fome. E Davi vai bater à porta da casa de Deus para tentar alimentar o seu exército. Não havia pão no sentido normal ali, havia apenas o pão da proposição, que era um pão dedicado no altar. E aquele pão foi servido a Davi e a seus homens.
Acontece que enquanto Davi está sendo, de alguma forma, abençoado pelo sacerdote, a Bíblia diz que lá de plantão tem um homem, um edomita, um descendente de Esaú, chamado Doeg. Todas as vezes que a gente for falar sobre maledicência, fofoca ou qualquer coisa semelhante, o nome de Doeg sempre vai aparecer. Porque Doeg é aquele exemplo daquilo que Tiago disse no capítulo 3 da sua epístola. Tiago disse que a língua ela é perigosa. Ele disse que a língua é capaz de incendiar uma grande floresta. Ele é capaz de colocar em conflito as pessoas. E Doeg, que está ali vendo aquela cena, vai rapidamente reportar essa cena para o rei Saul. Vai dizer que o sacerdote está num complô com Davi contra o seu trono e o seu reino. E não havia nada disso ali. Ele usou suas palavras para inflamar ainda mais um coração que estava disposto a matar. Alguém disse que a língua de Doeg era uma língua venenosa. E ele então procura o rei Saul, diz que Aimeleque ou Abimeleque recebeu Davi no templo, ofereceu a ele o pão, ofereceu a ele a espada de Golias e tramou com Davi a destituição de Saul. Não preciso dizer a vocês que Saul ficou enfurecido e deu ordem para que todos os sacerdotes fossem mortos. Foi um banho de sangue. 85 sacerdotes foram chacinados por ordem do rei. E não apenas isso, mas toda a população de Nob, homens, mulheres, crianças, todos foram passados ao fio da espada por causa de uma língua venenosa. Foi nesse contexto que Davi escreveu este salmo. Davi estava se sentindo culpado pela morte dos sacerdotes e também pela destruição da população daquela cidade. Aí, para você entender o salmo, a gente precisa ler o salmo agora. E com esse pano de fundo fica um pouco mais fácil. Tudo que Davi está falando aqui, ele está contrastando a sua vida, a vida de uma pessoa má, de uma pessoa que vive para o mal, que ama o mal, que pratica o mal. E ele vai dizer, quanto a mim, eu sou como uma oliveira verdejante na casa do meu Deus. Ele está dizendo, está mostrando para nós o contraste que havia entre ele e um homem mau como Doeg. E aí veja o que ele vai dizer no Salmo 52, se você estiver com a sua Bíblia aberta. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Uma coisa é você praticar o mal, outra coisa é você se gloriar na prática do mal. E Davi está perguntando, por que te glorias disso? Significa que, ao ver aquela tragédia e aquela mortandade, é possível que Doeg tenha se vangloriado daquilo que, com a sua boca, com a sua palavra, ele tenha conseguido produzir. Verso 2. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. A língua pode ser uma bênção, mas a língua pode ser maldição. A Bíblia diz que com a nossa língua a gente pode dar vida a alguém, e com a nossa língua a gente pode matar a vida de alguém. A língua é tão perigosa que Deus colocou ela dentro de uma caverna e cercou ela de dentes, porque ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Tiago chega a dizer que o homem ele consegue dominar os animais, as feras, os animais aquáticos. Ele consegue domar a vida animal, mas a única coisa que ele não consegue domar é a sua própria língua. Verso 3. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Ele não apenas pratica o mal, ele ama o mal.
E ele não apenas ama o mal, diz o verso 4, que ele ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Esse salmo ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte vai do verso 1 até o verso 4, onde Davi está falando sobre a crueldade do homem mau. Dos versos 5 até o verso 7, Davi vai falar sobre o juízo de Deus. E o juízo de Deus está retratado nos versos que eu vou ler agora. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. O que Davi está dizendo aqui é que, embora o homem mau muitas vezes prospere, e Doeg prosperou, porque ele era apenas um pastor de ovelhas, e depois que ele tramou com o rei para a morte dos sacerdotes e daquela população da cidade, ele foi elevado a uma posição no reino de assessor do rei Saul. Ou seja, foi uma ascensão profissional. Mas como disse Spurgeon, ele ascendeu profissionalmente com intrigas, com fraudulência, mas a prosperidade dele tinha um prazo limitado, porque logo ele teria que enfrentar o juízo de Deus, e Davi está aqui já contando de antemão o que Deus ia fazer com ele por causa da sua maldade. Dos versos 8 a 9, a terceira parte do Salmo, quando Davi vai falar sobre a sua confiança em Deus. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Dito isso, eu quero olhar hoje precisamente para o verso 8, quando Davi faz essa declaração: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. A pergunta é: o que Davi queria dizer com isso? Aliás, o que a oliveira produz? Azeitona, oliva, né? De onde se produz o quê? O azeite. E nesse sentido que Davi está dizendo essas palavras. Então eu quero olhar para essas palavras e trazer para vocês aquilo que possivelmente estava na mente de Davi. Vocês sabem que a produção do azeite nos dias de Davi era um processo completamente artesanal. E nesse processo da feitura e da produção do azeite, pelo menos 4 tipos de produtos eram extraídos da oliva. O primeiro deles, que a gente chama de primeiro azeite, era o chamado azeite virgem. E como é que isso acontecia? Como é que isso era produzido? Como o processo era artesanal, eles faziam um orifício, um buraco na rocha, e ali eles colocavam a azeitona ou a oliva, como você queira, e depois de introduzir a oliva naquela abertura, eles providenciavam um tronco bem pesado e na ponta deles colocavam uma pedra. E então eles começavam a triturar aquele produto, aquela oliva, até que dali fosse extraído aquilo que era chamado do primeiro azeite. Era o azeite mais puro. Mas observe que a cada etapa desse processo, o produto extraído ele tinha uma finalidade. O primeiro azeite, o azeite mais puro, o melhor azeite, esse era separado. E esse azeite era levado para o templo, para a casa do Senhor. Vocês sabem que dentre os elementos que eram usados no culto ao Senhor, estava o vinho e o azeite, que eram derramados como libação, como ato de culto diante do Senhor.
Aliás, quando o apóstolo Paulo faz menção à sua morte, lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 6, ele disse: eu estou sendo derramado como libação. Paulo está dizendo: a minha morte não é uma tragédia, a minha morte é um ato de adoração a Deus, porque eu estou sendo derramado como uma libação. O azeite era derramado no culto, como uma libação, como um ato de adoração a Deus. E aí você tem aqui já a primeira lição. O que era extraído de melhor, aquilo que era separado primeiro, era dedicado para Deus e dedicado para o seu serviço. Quando se oferece alguma coisa a Deus, não se oferece a Deus o bagaço, se oferece a Deus aquilo que é, de fato, a primícia, aquilo que é o melhor. Deus já quer isso de nós. Davi está fazendo um contraste. Ao passo que o fruto da vida de Doeg é um fruto mau para fazer o mal. A primeira coisa que Deus extrai da minha vida é alguma coisa que pode servir para a sua adoração. Eu sou como uma oliveira verdejante na casa do meu Deus. Oferecer a Deus o melhor e oferecer a Deus o melhor para seu serviço e para a sua adoração. Nesse processo de feitura ainda, que é o processo artesanal, surgia também o chamado segundo azeite. Já não era tão puro quanto o primeiro, mas continuava sendo útil. O segundo azeite extraído ali da rocha, ele era separado para ir para a cozinha, para a alimentação, para a preparação do alimento. Não era puro como o primeiro, porque o primeiro era destinado para adoração a Deus, mas o segundo servia para alimentar, para abençoar, para aplacar a fome de alguém, para servir de algo medicinal para a vida de alguém. Davi está dizendo: eu sou como uma oliveira verde. Ou seja, o fruto da minha vida, ele serve para alimentar, para abençoar, para mitigar a fome de alguém. Vocês sabem perfeitamente que à nossa volta tem muita gente que está faminta. Faminta de Deus, faminta da palavra de Deus. Domingo à noite, quando nós realizamos o culto, uma pessoa que veio à frente me pediu uma palavra antes de ir embora. E falou sobre este vazio da alma, do quanto estava se sentindo vazio, quanto precisava de Deus. Tem muita gente assim à nossa volta. Gente que a gente pode de alguma forma abençoar e alimentar, e saibam, nós temos o alimento. Vocês devem estar lembrados de que quando Jesus fez a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus propôs uma questão para os discípulos. Aí está a multidão. O que nós vamos fazer para alimentá-los? Vocês lembram das propostas? Se tem dinheiro, a gente compra pão e aquela coisa toda. E diz a Bíblia que Jesus sabia o que estava para fazer. Mas uma palavra de Jesus lá vale a pena a gente considerar. Jesus disse assim aos discípulos: dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. Quem produz o alimento que a alimenta é Ele, mas quem oferece esse pão somos nós. Dai-lhes vós de comer. Davi está dizendo: eu sou como uma oliveira verde. Eu estou na casa de Deus e eu tenho um alimento, eu posso alimentar a vida de alguém. E eu creio que nós temos também. E Deus tem nos dado muitas oportunidades para isso. Às vezes essa oportunidade, ela surge numa sala de espera de um consultório, às vezes num ponto de ônibus, lá num lugar de trabalho, e às vezes até numa condução. Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro que é um evangelista nato, e ele disse que um dia estava numa condução, num ônibus lá no Rio, na madrugada. Ele viu o motorista lá, o cobrador aqui, ele estava lá no fundo e lá na frente tinha um senhor. E mais ninguém no ônibus. Mas ele ouviu esse senhor dizendo assim: a vida é assim mesmo. Aquele senhor tinha visto alguma coisa no tráfego, durante a viagem. Disse assim: a vida é assim mesmo. Ele, surgiu uma oportunidade.
ele levantou lá do fundo do ônibus, como o lugar ao lado daquele homem estava vazio, sentou-se do lado dele e disse: a vida é assim mesmo, mas não precisa ser, o senhor sabia? Aí começou a falar de Jesus para aquele homem. Quantas vezes as oportunidades surgem? Quantas pessoas estão precisando do alimento que nós temos? E muitas vezes nós nos omitimos. Davi está dizendo: eu sou como uma oliveira verde. O fruto da minha vida serve para alimentar alguém, assim como da sua. Lembrando ainda o processo da produção, eles introduziam mais uma vez, depois de extrair o segundo azeite, eles introduziam mais uma vez naquele orifício da rocha, mais uma vez o tronco, e agora uma pedra mais pesada ainda, e trituravam mais um pouco a azeitona. E agora surgia um terceiro azeite. Já não era tão puro quanto o primeiro e o segundo, mas também não deixava de ser útil. Esse terceiro azeite ele era usado para uma outra finalidade. Ele era usado para iluminação. Era para colocar nas lamparinas. Era para iluminar o caminho das pessoas. Era para iluminar as casas. Era para afugentar a escuridão. Davi está dizendo: eu sou como uma oliveira verde. O produto da minha vida serve para afugentar as trevas. O produto da minha vida serve para iluminar a vida e o caminho de alguém. Jesus disse em Mateus 5, versos 13 e 14: vós sois a luz do mundo. Quem me segue não deve andar em trevas. E aqui uma palavra muito importante para nós, e até importante para Ana, que segue em viagem missionária. A luz nunca teme as trevas, porque onde a luz chega, as trevas batem em retirada. Esse ambiente aqui estava escuro até que alguém acionou o interruptor. E quando o interruptor foi acionado, as trevas imediatamente foram embora. Nós temos a luz que afugenta as trevas, e portanto a gente não precisa temê-las. É comum numa reunião como essa nossa, alguém fazer assim um pedido: eu queria pedir aqui um emprego a Deus, mas sabe, eu queria assim um lugar onde não tivesse muitas trevas, sabe? Onde todo mundo fosse crente, todo mundo só falasse de Deus o dia inteiro, todo mundo lesse a Bíblia, quase uma igreja, quer trabalhar na igreja, né? E uma igreja onde só tem gente santa. Você não precisa disso. Se você é luz, aonde você entrar, se tiver muitas trevas lá, elas simplesmente irão embora, porque a luz tem esse poder. Eu lembro que eu estava pastoreando no Rio, e uma das senhoras da igreja, bem senhorinha mesmo, falou: pastor, eu vou completar 50 anos de casada. Meu marido não é crente, meus filhos também não. Ela tinha se convertido há alguns anos atrás na igreja, e pediu que eu fosse lá. Eles iam, a família, os netos, um monte de gente ia se reunir num sítio na hora do almoço, e naquele horário ela queria que eu desse uma palavra. Eu aceitei o desafio e fui para lá com a minha esposa. Minha filha ainda era bem pequena, e lembro que quando abri o portão do sítio, eu disse para minha esposa: meu Deus, onde eu fui me meter? Era uma batucada em volta da piscina, gente bebendo, gente sambando. Aquelas cenas bem típicas lá do Rio de Janeiro, sabe? E eu falei: meu Deus, como que vai ter ambiente neste lugar para fazer um culto, para eu pregar? Mas eu lembro que era uma descida e alguém gritou assim: o pastor chegou! Parece que foi uma coisa automática. O som foi diminuindo, a batucada parou, quem estava sambando parou, o ambiente serenou, eu entrei, falei com todos, e foi um dos melhores cultos onde eu já preguei, onde houve muito quebrantamento. E aquela cena me reporta a esse fato. Você pode entrar num ambiente onde tem muitas trevas, mas se você tem a luz de Deus, as trevas vão embora na mesma hora. Vocês devem conhecer aquela história de Victor Hugo, né, sobre o raiozinho de luz, que diz assim para a mamãe: mamãe, eu queria ver as trevas,
e eu queria entrar assim num lugar bem escuro, porque a senhora fala sempre que tem um lugar muito escuro, mas eu nunca vi. E a mãe disse assim, então tá bom, eu vou te levar num lugar assim bem escuro, e aí você vai ver como que é as trevas. Vou te levar numa caverna bem escura. Acontece que quando a luz entrou com um raiozinho de luz na caverna, as trevas foram embora e o raiozinho disse para a mãe, mamãe, a senhora me enganou, a senhora disse que aqui tinha escuridão e está tudo iluminado. Então tá bom, minha filha, eu vou te levar num lugar bem escuro, nas regiões mais profundas dos mares, porque lá é muito escuro. E quando chegou lá, também não havia mais escuridão. A moral da história de Victor Hugo é essa: onde a luz chega, as trevas vão embora. E você tem essa luz. Eu sou como uma oliveira verde, porque o produto da minha vida é para produzir luz. Onde eu chego, as trevas vão embora. Portanto, eu tenho a alegria de ser essa oliveira verde plantada na casa de Deus. E aí, nesse processo, nós temos os 3 primeiros produtos, que saem da oliva. O primeiro é separado para o culto, para o serviço, para a adoração no templo, porque o melhor é sempre para Deus. O segundo para a alimentação, para a cozinha, para preparar o alimento. O terceiro para o quê? Para a iluminação, para acender as lamparinas, que depois vocês não vão lembrar mais. Mas tem o quarto. Depois de extrair 3 vezes o azeite, eles introduziam mais uma vez o tronco naquela rocha, colocavam uma pedra mais pesada e trituravam ainda mais a oliva. E aí saía o quarto produto, que já não era mais azeite. Era uma pasta, um produto assim meio pastoso, mas não deixava de ser útil. Com esse, eles faziam o sabão. Veem que nesse processo, tudo tinha utilidade. Davi disse, eu sou como uma oliveira verde. Esse quarto produto que dava origem ao sabão, eles usavam para gerar asepsia, higiene, limpeza. Mostrando que nós, os crentes, também temos essa função no mundo, de gerar purificação, asepsia aonde nós estamos. Significa que você pode entrar num ambiente sujo e, em vez de sujar-se nele, promover purificação. Vocês têm um exemplo de Daniel, que foi nomeado no Império Babilônico para assumir uma das 40 províncias e depois assumiu a gerência das 120 províncias, porque diz a Bíblia que na administração da Babilônia estava havendo corrupção. E Daniel foi colocado como administrador, um político que tinha a incumbência de cuidar do império para coibir toda a sujeira e para coibir toda a corrupção que existia lá. Vocês sabem que Daniel só foi para a cova dos leões porque os corruptos não aceitaram a presença dele e a vigilância que ele fazia do erário público. Daniel prova que você pode entrar num ambiente cheio de sujeira e não se sujar nele. Você pode entrar num ambiente que está corrompido e, em vez de corromper-se, gerar naquele ambiente a rigidez necessária. Eu sou como uma oliveira verde plantada na casa do meu Deus. Davi está fazendo um contraste entre a vida dele e a vida de um homem como Doeg, que vivia para a prática do mal. O produto da vida de Davi servia para adoração a Deus, servia para alimentar pessoas, para iluminar e afugentar a escuridão e também para trazer limpeza, higiene, onde quer que ele fosse. A pergunta que cabe e que deve calar no coração da gente aqui hoje é essa: o que eu devo fazer, ou qual é a bênção decorrente do fato de eu ser uma oliveira verde? Há 2 aspectos aqui que eu gostaria de mencionar antes de eu encerrar a minha fala. A primeira é lembrar a vocês a capacidade ou a capacitação que Deus nos dá para produzir frutos.
Isso é uma das coisas mais bonitas no Evangelho. Eu sou pastor há 36 anos, agora eu posso dizer com propriedade porque eu completei ontem. Eu vinha falando, quase 36, quase. Agora eu já posso falar que eu tenho 36 anos de pastorado. Quando eu comecei a pastorear, muita gente aqui não tinha nem nascido ainda. Alguns não eram nem projeto ainda, né? Mas enfim, eu já estou na jornada há bastante tempo. E uma das coisas que eu mais me admiro no Evangelho é exatamente isso. Pessoas que um dia chegaram na igreja, tão destituídas de tudo, sem capacidade alguma de produzir frutos bons. Você olhava para a vida delas e os frutos eram todos ruins. Mas elas foram alcançadas pelo Evangelho. E o Senhor começou a capacitá-las para produzir frutos que pudessem servir para adoração a Deus, para alimentar pessoas, para iluminar os que estão nas trevas e para levar purificação por onde passam. Eu estava pensando sobre isso hoje à tarde e eu me lembrei que um dos meus pastores, eu tive 3 pastores nesta vida, com os quais eu tenho amizade até hoje. E um dos meus pastores um dia chegou na igreja, num culto assim de domingo à noite, bêbado, sem os dentes, analfabeto aos 18 anos de idade, nunca tinha estudado. Ele chegou assim na igreja, bêbado, fedorento, sujo, mas na hora do apelo ele veio à frente. Quem poderia acreditar que aquele homem bêbado, sujo, desdentado, analfabeto, poderia um dia se tornar um pastor? Pois ele foi meu pastor. Naquela noite que ele aceitou a Cristo, foi a noite da sua redenção. Porque no culto de quarta-feira ele já voltou diferente, limpo, barbeado, começou a estudar, foi fazer supletivo. Hoje ele já está aposentado, mas ele se aposentou como o gerente principal da General Motors no Brasil, como mestre de mecânica e engenharia do Senai. Veja o que o Evangelho fez com ele. A vida profissional dele deu uma guinada. A vida acadêmica dele foi lá para o alto. Hoje um dos seus filhos é um dos principais professores das grandes universidades no Rio de Janeiro na área de Direito. E o pastor Raimundo se tornou um dos executivos mais conceituados dentro da General Motors. Foi meu pastor por vários anos e muito abençoou minha vida. Mas eu sempre penso nele. Quem poderia dizer que aquele moço... E meu pai tinha verdadeiro pavor a respeito dele. Dizem que meu pai uma vez tentou matá-lo, porque ele tinha o costume de roubar as coisas no armazém do meu pai. Mas veja o que o Evangelho faz. Pegou aquele homem que não tinha capacidade alguma de dar fruto, fez ele constituir uma família, fez ele estudar, se aprimorar, se tornou um pastor, se tornou executivo de uma grande companhia internacional. Seus filhos hoje estão dando aula nas universidades no Rio de Janeiro. É a capacitação que Deus nos dá. De repente tem alguém aqui hoje que fala assim, eu não tenho capacidade para fazer nada. Você, se for uma oliveira plantada dentro da casa do Senhor, você vai dar muitos frutos. A segunda coisa importante que esse texto vai me ensinar é sobre a condição para dar fruto. Porque de repente você fala assim, eu queria muito ser essa oliveira verdejante na casa do Senhor que dá muito fruto. Tem uma condição. Você precisa estar pronto para ser amassado e triturado. Porque para extrair dali o azeite que servia para adoração, para sair daí o azeite que servia para alimentar as pessoas e para suavizar a dor delas, porque o azeite também era usado como um produto medicinal. Vocês veem lá na parábola do bom samaritano, que quando aquele samaritano encontrou o judeu ferido no caminho, diz a Bíblia que ele deitou azeite e vinho, azeite ali como remédio. Se você quiser ser essa oliveira que produz o produto que vai iluminar o caminho das pessoas e conduzi-las até Deus, e trazer limpeza e purificação à vida das pessoas e o lugar por onde você passa, você precisa estar pronto para isso.
e nem todos estão prontos e dispostos a serem triturados, e esmagados, mas eu posso garantir a vocês, não existe no reino de Deus ninguém que tenha sido muito útil para Deus, que antes Deus não tenha espremido. Esse evangelho light que está por aí, esse evangelho leve, fácil de proclamar, esse evangelho não produz oliveiras verdes. O único evangelho em que as pessoas trazem todos esses elementos que eu mencionei são aqueles nos quais são pessoas que se permitem ser trituradas. Mas quando Deus tritura é para trazer alguma coisa boa, porque só assim que de nós sai alguma coisa boa também. A gente precisa ser espremido. E por último, eu preciso mencionar o fato de que Davi, neste salmo, ele fala da segurança que ele sentia dentro da casa do Senhor. Eu sou qual oliveira verdejante na casa do meu Deus. Confio na bondade do meu Deus. Davi está dizendo nesse salmo, como havia dito no Salmo 27, que se havia um lugar onde ele se sentia seguro, era na casa de Deus. Bem, se assim é verdade, a minha palavra aqui hoje é essa: nunca saia da casa de Deus. Sair da casa de Deus é a maior loucura, porque na casa de Deus nós estamos sempre seguros. Que o Senhor abençoe a nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Amado Deus, obrigado, porque tantas vezes o Senhor tem permitido que a nossa vida também seja esmagada, triturada. Quantas provações o Senhor tem permitido, quantos percalços também em nosso caminho. Mas a Tua palavra diz que em todas as coisas cooperam para o nosso bem. Obrigado por tantas vezes em que somos triturados e daí surge o produto que vai servir para a Tua adoração, que vai servir para alimentar a vida de alguém, porque através das nossas experiências mais difíceis, conseguimos muitas vezes abençoar pessoas que estão passando pela mesma circunstância. Te agradecemos pelas vezes em que o Senhor permite que sejamos esmagados, para que daí possa surgir a luz que vai iluminar e afugentar as trevas nos lugares em que frequentamos. E te agradecemos também, porque muitas vezes, através de nós, a limpeza vai surgir e a sujeira vai ser banida. Abençoa-nos, ó Pai, e capacita cada um dos meus irmãos, para que possam produzir frutos que sejam dignos, como diz Tua palavra, dignos de arrependimento. Que cada um aqui seja plantado verdadeiramente na Tua casa e possa produzir frutos abundantemente. É a oração que eu faço, humildemente, no doce e bendito nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.